nome é Edmundo Cavalcante, conhecido como Negão de Bela. Esse Bela é modo de minha avó, que me criou. E eu fui criado com ela e tenho esse sobrenome dela, ainda bem. É que nós estávamos precisando de um campo e naquele tempo só tinha o Santa Cruz e o Estanciano, era um campo pequeno, o Estanciano. Foi o tempo que Augusto Franco aí ajeitou e fez o campo. O Santa Cruz me deu emprego, pronto, eu tive que estar nele. Família pequena, pobre, tinha que lutar. Era ponteiro, meia direita. Naquele tempo, na frente era meia direita que diz, né? Mas depois o Joí chegou do Rio, aí me botou para centroavante. No tempo que Joí chegou aqui, no tempo da abertura, foi com 32 anos. Primeiro tempo, um corner que teve, aí cabecearam, não sei se foi Lima, outro zagueiro cabeceou, aí eu peguei de rebote e botei lá dentro. Eu sei que o goleiro que eu fiz o gol foi Nelson. Era bom goleiro, meu amigo, velho. Não teve jeito. Ele quando foi lá não viu mais nada. Na Vila Operária, no campo do Estanciano. E era o dia que eu jogava melhor, era contra o Estanciano. Dava mais vontade. Meu nome é professor Manuel Sobral, ou simplesmente Biel Sobral, ex-preparador físico do Estanciano, ex-preparador físico do Santa Cruz, ex-preparador físico também da equipe do Sergipe e contemporâneo do Estádio Francão. Eu cheguei à cidade de Estância em agosto de 1982. O Estádio Francão estava em construção. O futebol estanciano vinha de uma grande participação no Campeonato Sergipano de 1980, quando a equipe do Estanciano ganhou o primeiro turno, torneio Cidade de Aracaju, inclusive por 2-0, 2 gols belíssimos do Almir, contra a equipe do Sergipe. Naquela década de 80, o Estanciano, com esse advento de 1980, o povo estanciano já clamava por uma praça de esporte que pudesse acolher o futebol estanciano, em virtude da boa campanha do Estanciano a partir de 1980, 81, com a participação regular e o retorno do Santa Cruz à primeira divisão de 1983. E esse pleito foi atendido através do governador Augusto Franco, a solicitação do Nivaldo Silva, que inclusive também era patrono da equipe do Estanciano. Bom, em 1983, antes do início do campeonato, exatamente a 5 de março de 1983, é anunciada a inauguração do estádio Augusto Franco. E na estreia, na inauguração desse belíssimo estádio, dessa moderna praça de esporte, o jogo inaugural foi entre a equipe do Estanciano e a equipe de Santa Cruz. Ambas estavam em formação para o campeonato daquele ano, de 1983, e jogaram na inauguração do Francão, com uma participação bem concorrida do grande público, o estádio super lotado, uma belíssima festa de inauguração pelo atual governador Reginaldo Tavares de Queiroz, que substituiu o governador Augusto Franco, e a cidade de Estância passou uma semana antes da inauguração realmente em delírio, os torcedores, os desportistas, a própria população e as regiões circunvizinhas compareceram ao Estádio Francão para a inauguração desse estádio. A partida foi realizada, a equipe do Santa Cruz ganhou por 1-0, e o Negão de Bela teve a felicidade de marcar o primeiro gol do estádio Augusto Franco, que ficou realmente na história, marcado na história desse belíssimo estádio que hoje representa o futebol estanciano, tão bem representado pelas equipes que seguiram dentro do contexto do futebol sergipano. Nesse mesmo ano de 1983, com o advento do Francão, as equipes de Estância se prepararam, se reforçaram, trouxeram jogadores de vários estados, mesclando com os jogadores locais. Inclusive nessa época os jogadores locais tinham muito prestígio também e tinham qualidade de estar atuando juntamente com os outros que vieram de outros estados. E o Santa Cruz e Estanciano não ficaram por baixo e realmente contrataram para fazer jus a esse presente que foi dado à comunidade estanciana, que é o Estádio Francão.
Nesse mesmo ano, eu fui contratado pela equipe do Estanciano, com a vinda do saudoso Jaime de Souza Lima, um amigo de muitos anos. Eu joguei com o filho dele, o Jaiminho, e já formado em Educação Física aqui na cidade de Estância, o professor Jaime de Souza Lima me convidou para fazer parte da comissão técnica daquela equipe que até hoje não sai da memória do torcedor estanciano. A equipe do Estanciano nesse ano chegou simplesmente a ser vice-campeão do estado no primeiro advento do Francão. Mas antes de iniciar o campeonato, nós tivemos a oportunidade de ver várias equipes de outros estados enfrentando a equipe do Estanciano, ora a equipe do Estanciano, ora a equipe do Santa Cruz, a exemplo do Bahia de Feira, Asa de Arapiraca, Fluminense do Rio de Janeiro. Inclusive essa partida foi 2-2 contra a equipe do Estanciano, 2 gols de Hélio Jorge. O Vasco da Gama do Rio de Janeiro, com o Mauri, que fez o gol de cabeça. Tinha jogadores como Acácio, aliás, Mazzaropi, vários jogadores de nome na época do Vasco da Gama, que nesse ano também foi campeão lá no Rio de Janeiro, e veio disputar esse amistoso em pleno São João, e ficou marcado, ficou na história, e saiu para todo o Brasil, nas redes de TV, a festa que o povo estanciano fez para o Vasco da Gama, para receber esse grande jogo, e receber também a equipe carioca aqui no Estádio Francão. Inclusive foi no período de São João, onde vários buscapés foram soltados dentro do Estádio Francão, fazendo aquela belíssima festa numa noite de junho, uma noite já bem próxima ao São João. E Estância ficou em festa com esse grande jogo entre Vasco da Gama e Estanciano, no qual o Estanciano perdeu por 2-1. Nesse mesmo ano, o Estanciano continuava bem no campeonato, fez uma belíssima campanha juntamente com a equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz não conseguiu chegar aos 13 melhores do ano. Chegaram Sergipe, Confiança e Estanciano. E o Estanciano, por azar e por falta realmente de um preparo maior em termos de estrutura, o Estanciano perdeu a última partida no estádio do Lourival Batista por 2-1 de virada, quando estava ganhando de 1-0, e teve aquele lance triste da saída do Bodi, faltando 15 minutos para terminar o primeiro tempo. E nas substituições a equipe não encontrou o verdadeiro futebol no segundo tempo e recebeu a virada, e o Estanciano trouxe para casa o vice-campeonato. A partir desse ano de 83, as equipes de Estância tiveram um rendimento extraordinário dentro do futebol sergipano. Nos campeonatos sergipanos que se seguiram, a própria equipe do Santa Cruz se reforçou, fazendo uma belíssima campanha em 1984, o próprio Estanciano. Aí vem 84, 85, até 90, o futebol estanciano estava realmente disputando palmo a palmo com as grandes equipes do futebol sergipano. Dificilmente uma equipe do interior chegaria a um título naquele período, em virtude até da própria administração da federação, que muitas vezes a arbitragem não deixava os times do interior, principalmente os de Estância, que estavam fazendo calo às equipes da capital, e a equipe maior do interior, a equipe de Itabaiana. Essa equipe de Confiança Itabaiana realmente sofriam para ganhar aqui as equipes, dificilmente ganhavam as equipes de Estância aqui dentro do Francão. Mas a partir da década de 90, o advento pela primeira vez do Estanciano cair para a segunda divisão, começou também, em virtude também, outro fato que contribuiu para a decadência do futebol estanciano na década de 90, foi a retirada do Santa Cruz do campeonato, aliás, a retirada do futebol sergipano, da equipe do Santa Cruz pela direção, alta direção, que acabou com o futebol da equipe do Santa Cruz e ficando apenas a equipe do Estanciano. O que prevaleceu na década de 80, a grande rivalidade entre Estanciano e Santa Cruz, se perdeu na década de 90, ficando o Estanciano tão somente disputando o campeonato e sem ter com quem realmente medir forças. E isso contribuiu para que o futebol estanciano fosse decaindo. E com essa decadência, o Estanciano caindo para a segunda divisão pela primeira vez em 1991, aí sim foi que o futebol de Estância começou realmente a sua queda, e disso daí decorreu então ao fato de o Francão já era difícil de ser administrado, e administrado sem futebol, foi aí que dificultou realmente para que o Francão tivesse aquela sequência um estádio tão novo e fosse abandonado realmente
que não tivesse o cuidado, o carinho com essa belíssima praça de esporte, e o futebol estanciano caiu e o Francão acompanhou. Até o início de 2005. Passou a década de 90, o ano 2000, os anos 2000, chegou o novo século, né, e o Francão abandonado, simplesmente abandonado como um pasto de animais, como um antro de marginais, drogados, que invadiram realmente o estádio, acabaram com o estádio, deixando apenas o esqueleto. No ano 2007, um jovem estanciano, sentido e estudioso do que era o esporte sergipano, principalmente o futebol estanciano, entrou com uma ação popular para o governo tomar a atitude de reconstruir ou reativar o Estádio Francão, para que voltasse a ser aquela belíssima praça de esporte que há tão pouco tempo tinha sido fundada. De 80 para 2000 era pouquíssimo tempo. E realmente essa ação foi aceita pela promotoria do município de Estância, foi seguindo em frente às ações, ocorreu que a ação foi ganha e o governo foi obrigado a reformar o Estádio Francão, né, para poder devolver a dignidade ao futebol estanciano e a dignidade também de uma comunidade que clamava do retorno do futebol profissional à nossa cidade. Realmente isto aconteceu e no ano de 2011, finalmente o estádio é entregue pelo governador Marcelo Deda à comunidade estanciana, quando na oportunidade o estanciano enfrentou a equipe do River Plate, atual campeã, e perdeu sonoramente a partida por 6-0. Mas já era um grande ganho que a própria comunidade recebeu de ter de volta o seu estádio e de ter renascido as esperanças para o futebol estanciano, principalmente para o estanciano, desde quando o Santa Cruz já estava, já tinha se retirado e já era uma página do passado em termos de futebol profissional. E desse espaço de tempo, a própria equipe do estanciano procurou se reforçar, procurou fazer um trabalho de base para sair da incômoda posição de segunda divisão e passar para a primeira. Nesse intervalo teve subidas e quedas, subia um ano, dependendo da administração, descia, mas nas últimas vezes que subiu, o estanciano voltou novamente a empolgar dentro do próprio Francão, lotando novamente com os torcedores, agora torcedores mais jovens, não da década de 80, mas torcedores que formaram a torcida jovem do estanciano, que incentivaram, que levaram, deram alma a esse clube e dão ainda, para poder o estanciano brilhar nas hostes do futebol sergipano. O Francão, dessa feita ele reformado, ficou mais moderno, com acesso para pessoas especiais, com necessidades especiais, ficou mais confortável, em termos de estrutura, modernidade, refletores de LED, enfim. Deu uma nova forma ao nosso estádio e o futebol também, com isso, teve muito mais a ganhar. Então são 35 anos de história desse belíssimo estádio que sofreu, foi bonito, se tornou um estádio abandonado, quase irrecuperável, retornou à condição de outro estádio de qualidade, juntamente com o Batistão e com o Teovino Mendonça em Itabaiana, e hoje a Estância volta ao futebol novamente e comemora 35 anos daquele que foi o causador da ascensão do futebol e democratizou o futebol estanciano, e o futebol estanciano ficou conhecido não só no estado de Sergipe, como também uma das grandes forças do Nordeste, chegando já a receber a equipe do estanciano disputando o Campeonato Brasileiro pela Série D, Copa do Brasil e Campeonato Sergipano, fazendo sempre boa campanha. Claro que faltando a parte administrativa, mas o futebol em si, o futebol da cidade de Estância, o futebol da região sul e do estado de Sergipe ganhou mais uma força com o advento do Francão. Eu quero aqui dar os meus parabéns a todos aqueles que colaboraram, administradores, o primeiro administrador, o saudoso Vanderlei Silva, que passou muitos e muitos anos à frente do Estádio Francão, realmente cuidando com carinho. Naquela época era muito mais fácil, até porque
a própria influência do deputado Nivaldo Silva, o Francão não era abandonado, esquecido, como acontece também recentemente, até porque é muita dificuldade para qualquer administrador que vai gerir aquela praça ter recursos suficientes para manter um órgão. O órgão público é muito difícil de se manter. E se a comunidade de Estância, o povo estanciano, não se juntar, se unir para manter esse patrimônio vivo, esse patrimônio preservado, nós perderemos e ficaremos mais uma vez esquecidos. Eu tenho certeza que se acontecer novamente do Francão ficar abandonado, o futebol de Estância se acaba e dá um fim melancólico. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos comemorar 35 anos de Estádio Francão e fazer a festa sempre com o clube estanciano. Seja o estanciano agora no momento e seja a equipe do Boca Juniors, que adotou a cidade de Estância como sua sede. Então o que nós desejamos para a comunidade estanciana, desejamos e pedimos, conserve esse belíssimo estádio para que o nosso futebol também nunca morra.